Pessoal, hoje a gente vai fazer uma simulação de vendas, né? A gente vai tá gravando aqui, simulando um pouco de como vai ser um atendimento, né? Como deveria ser um atendimento, tá? E muitas academias acabam não fazendo esse processo, né? Que quando eu explico para vocês é um processo completamente óbvio, só que na prática acaba que muitas vezes a gente faz no piloto automático, a gente não entende as necessidades do cliente, a gente não oferece para ele o que ele realmente precisa. E ou ele não compra ou ele fica frustrado porque comprou alguma coisa errada, né? Então vamos lá. Vou começar compartilhando aqui minha tela. Isso. Todo mundo está conseguindo ver aqui minha tela? Tranquilo? Estão vendo a minha tela? Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos simular um atendimento desde a hora que o cliente chega na unidade até a sua conclusão, né? Então, a ideia hoje é a gente conhecer bem o cliente. E antes de começar isso, eu queria mostrar para vocês essa situação. Você às vezes vai num restaurante e tem tanta variedade, que você fica até meio perdido ali do que comer, né? Então, imagina que você é abordado por um garçom e ele pega e fala assim: você prefere comer? Temos assados, temos pescado, temos massas, temos risotos, temos arroz à la grega, temos feijão, feijoada, feijão tropeiro. A gente tem. Cara, o cara te dá um monte de opção, né? Aí ele fala: tem à la carte, tem rodízio, tem self-service, tem camarão, tem frutos do mar, tem polvo, tem churrasco. Cara, isso te dá uma confusão. Você fala: meu Deus do céu, o que é que eu vou comer? Né? Então, quando você tem muitas opções, isso atrapalha, tá? Isso atrapalha. Uma coisa que a gente costuma falar muito é assim: quem quiser aí, tá? Abre o microfone aí e fala a cor que mais gosta. A cor que você mais gosta. Vai lá, Kel. Vermelho. Hã? Azul. Vermelho. 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 A Ana falou azul. Beleza. Kel, azul, Ana, vermelho. Entre, entre amarelo e preto, qual é a cor que vocês mais gostam? Ana e Kel. Preto. Preto. Hum? Preto. Preto Entre também. amarelo e preto. Entre amarelo e preto, qual que você prefere? Ana, Preto. Se eu entre não tenho amarelo a e cor que eu gosto, eu prefiro o preto? preto. Preto. E Ana, também? Preto. Legal. A partir da hora que Depois, eu dou as opções, eles vão ter que escolher entre duas coisas. Eles não têm esse leque de opções, né? Então, mesmo eles gostando de outra cor, eles vão ser direcionados pela minha pergunta. E muitas vezes o vendedor não entende que a função dele é direcionar a venda. É direcionar a venda, né? É a gente ir perguntando e guiando o cara até a melhor solução para ele. Então, não adianta eu deixar esse leque de opções igual um restaurante, porque ele vai ficar difícil dele tomar decisão. E aí é diferente, né, da gente tirar pedido igual um garçom e da gente ser um especialista igual um médico. O médico não pergunta qual remédio que você quer tomar. Qual remédio que você quer tomar? O garçom pergunta o que que você quer comer. O médico não pergunta. Então, nosso atendimento tem que ser menos do garçom e mais do médico. A gente tem que ser muito mais especialista do que simplesmente ser passivo nesse atendimento. Mas vamos lá. Quando a gente fala do médico, como é que começa uma consulta médica? Qual a primeira pergunta que ele faz? O que você está Giovana, sentindo? o que você está sentindo, a senhor? Larissa, o que que você está sentindo? Cara, o que que você está sentindo? Por que que você veio aqui? Né? Cara, porque eu tô com dor de barriga. Legal. Teve febre? Não. Aí ele vai começar a te fazer perguntas para ele entender o que que você pode ter. Ele pode já tomar uma decisão, ou ele pode mandar fazer um exame, etc e tal. Então, o médico, a primeira coisa que ele faz é perguntar. Na venda, gente, é exatamente igual. Primeira coisa, eu tenho que entender o que que o cliente precisa. Eu estou aqui para ajudar o cliente, tá?
Vender é ajudar ele a resolver um problema. Então, a gente sempre tem que estar pensando que nós somos especialistas, somos como se fosse um médico nesse atendimento. E aí, quando a gente fala assim, a gente tem que primeiro entender, né? Pensando no restaurante, é muito mais fácil o cara falar assim: tá, você veio buscar o que aqui hoje? O que que você quer comer? Aí você fala, cara, eu quero comer churrasco. Aí, pô, beleza, o buffet de churrasco é ali, temos tais carnes, você prefere mais carne vermelha, mais carne de porco, carne branca, ou um peixe assado? O que que você prefere? Ah, eu quero mais carne bovina. Tem algum corte especial que você mais gosta? Cara, eu gosto muito de picanha. Pô, legal, então vou te direcionar para que você receba picanha. Então, quando eu pergunto para o cara, e não é só perguntar, é perguntar e me aprofundar na pergunta. Porque ele falou que só queria churrasco. Só que eu, tá, mas que tipo de churrasco? Qual parte do boi? E aí eu entendi, agora eu vou trazer só picanha para esse cara. Beleza? Então, no atendimento funciona exatamente desse jeito. As etapas de vendas numa academia são 7 etapas, tá? Gente, só um minutinho aqui que tá tocando o telefone, rapidão. Era sobre, era sobre a obra. Mas, pessoal, a etapa de venda, ela tem basicamente 7 etapas. Eu tenho que seguir essa ordem. Eu não posso pular uma etapa na frente da outra, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa é vou ter o contato inicial com a pessoa, né? A gente vai falar mais disso. Depois, eu vou quebrar o gelo e tirar o foco do preço. Depois, eu vou fazer as perguntas para entender as necessidades da pessoa. Depois, eu vou ser o especialista. Depois que eu entendi as necessidades dela, é a hora que eu vou sugerir para ela como a gente vai resolver aquele problema. Depois, eu apresento os preços. Depois, se houver uma objeção, eu resolvo, tento fechar a venda e faço ela trazer uma indicação. Basicamente são essas as etapas. Muitas vezes as pessoas pegam e pulam a etapa e já quer mostrar o preço. Dudu, mas tem cliente que chega assim, ó, mas quanto é que é a academia? Aí muito vendedor se embola nisso. Um jeito simples de você sair disso é, ah, legal, como é que é seu nome? Eduardo. Eduardo, nós temos diversos tipos de preço aqui na academia. Até para não te atender de uma forma errada ou você acabar comprando algo que você não deveria, deixa eu tentar entender primeiro o que que você está precisando para eu ver o que que é mais adequado para você aqui e ver se realmente a gente vai conseguir te ajudar, tá bom? E aí é a hora que eu começo. Então eu tiro o foco do preço, galera. Por mais que o cliente, não, só quero saber o preço. Gente, todo mundo fala isso. Só que se você só mostrar o preço, você queima a largada, né? Eu falo que venda é uma sedução. Você tem que ir conquistando a pessoa ali ao longo dessa jornada. Então vamos para a primeira etapa, que é o contato inicial, tá? Contato inicial. Você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Então, na hora que o cara bate o olho em você, em 3 segundos ele já vai decidir se ele gostou ou se ele não gostou de você. Vamos imaginar o seguinte, que 50% das pessoas vão gostar de você e 50% não vão gostar de você, beleza? 50% não gosta, 50% gosta. Como é que eu posso aumentar a minha chance das pessoas gostarem de mim? Alguém sabe? Tem um jeito que eu consigo aumentar a minha chance em 80 até 90% da pessoa nesses 3 segundos fazer uma leitura e gostar de mim. Quem se candidata? Tirando os líderes de unidade que já participaram desse treinamento 2.500 vezes. Sorri. Sorri. Sorri, ele cria uma conexão mental, uma conexão neural na hora. Então, na hora que eu tô, opa, tudo bom? Cara, eu vou sorrindo para a pessoa, por mais que ela esteja com raiva, estressada, já dá uma quebrada nela, né? As pessoas, às vezes, chega aluno com uma reclamação muito grande, puto na recepção, e o consultor fica desconcertado. Só que aí, o nosso cérebro, ele fala assim, ó, ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu paraliso. E muitas vezes o vendedor, quando o cara é muito agressivo, ele trava. Ele fica, meu Deus, e agora? Tem um jeito de você tratar mal a educação. Toda vez que alguém é agressivo ou mal educado com você, tem um jeito de você resolver isso. Sabe qual é? Além do sorriso, tem mais um jeito.
Alguém? Eu, Kelvin, eu, eu falo mais pausado e tento saber o nome da pessoa primeiro. Legal. Pô, Chamar primeiro pelo dou boa nome tarde, também? ou bom dia, né? E falo mais pausado. Excelente. Chamar pelo nome cria conexão. Sorrir cria conexão. Mas forma que eu quero falar para vocês é, eu só trato agressão e má educação com uma super educação. Então, toda vez que eu sou super educado com a pessoa, eu começo a quebrar ela, porque eu falo assim, a pessoa tá lá gritando, eu falo, oi, Eduardo, tudo bom? Cara, mas que bom que você veio aqui. Não, a gente tá aqui para resolver, fica tranquilo. Não, a gente vai resolver isso, cara. Cara, eu tô aqui junto contigo, a gente vai resolver. Não tem problema, tá? Tô aqui pra te ajudar. Fica tranquilo. Mas, cara, que bom que você veio, hein? E como é que estão as coisas? Como é que tá tua mãe, cara? Tua mãe tá bem? Eu até tiro o foco do negócio. O cara já, caramba, o cara se importa comigo. Não, conta isso aí, cara. Isso aí a gente vai resolver, calma. Mas como é que você tá, cara? Você tá bem? Pô, não vi que você não tá vindo pra academia, o que aconteceu? O cara fica, eita ferro. Então, assim, eu trato má educação com super educação, tá? E aí, vamos lá. Como eu só tenho 3 segundos para a pessoa decidir se ela gosta ou não gosta de mim, se eu estiver sorrindo, ajuda. Que nem o Kel falou. Se eu perguntar o nome da pessoa e começar a chamar ela pelo nome, ajuda muito. O nosso nome é o que a gente mais gosta de ouvir. Então, muitas vezes, gente, o vendedor ele acha que a venda tá na quebra de objeção. A quebra de objeção, ela é a última etapa da venda. E eu te garanto que se você fizer as 6 primeiras etapas, as 5 primeiras etapas muito bem feitas, você vai ter que transpor muito menos objeção. Porque já vai, o cara já entendeu o que ele precisa comprar, ele já entendeu o que é bom para ele, ele já entendeu o que é justo. Se ele já entendeu tudo, não tem por que ele não comprar. E muitas vezes a gente quer focar no preço. Não, mas somos o mais barato. Não, mas somos o mais barato. Desde quando o seu mais barato significa ser o melhor? Porque se eu mostro para ele que somos os melhores, e além de sermos os melhores, melhor estrutura, melhor atendimento, melhor espaço, melhor tudo, e ainda somos os mais baratos, putz, fechei a venda. Então, para criar uma boa impressão, eu simulando aqui, ó. Opa, tudo bom? Como é que você tá? Prazer, meu nome é Eduardo. Como é que é seu nome? A pessoa, sou o João. Oi, João. Cara, que bom que você veio aqui na academia. João, você já é nosso aluno, veio conhecer a academia? É, não, só quero saber preço. Ah, legal, João. João, deixa eu te perguntar, você já está treinando em algum lugar? Não, 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 só quero saber preço. Ah, legal. João, é porque assim, a gente tem diversos tipos de preço. Para eu poder te atender melhor e até não te passar um preço errado, até para você não acabar pagando mais caro, deixa eu entender rapidinho o que é que você precisa para eu entender qual é o melhor plano para você. Pode ser? João, você já está treinando em algum lugar? Não. Ah, tá. Qual modalidade que você veio buscar aqui? Aí a gente vai começar com as perguntas. Então, ó, tô sorrindo, olhando no olho, tom de voz firme, tá? Sempre em pé. Galera, atendimento é em pé, não existe atendimento sentado. Outra coisa, galera, isso aqui não é atendimento, ó. Hã? Nossa, dá vontade de matar, não dá? Não sei vocês, eu fico louco, né? Você vai em qualquer lugar, você pode ir num restaurante, cara. Hã? Que você quer? Nossa Senhora. E aí que tá, tem uma outra regra também. Toda vez que vê um cliente presencialmente, ele é o mais importante. Porque, vamos lá, o cara que mandou um WhatsApp, o cara que ligou, ele tá em casa, ele está em algum lugar, ele está confortável. Agora, o cara que se dispôs a sair no sol para chegar na academia, oi, amigão, tudo bom? Ó, daqui a pouquinho eu falo com você, tá bom? Me fala seu nome e seu telefone aqui. Tá, já já eu te retorno, tá bom? Valeu. Oi, amigo, tudo bom? E eu vou atender o cara que tá na minha frente, cara. Isso sim é dar atenção. E dar atenção, galera, não é dar atenção mais ou menos, é dar atenção, putz, eu tô prestando atenção no cara de verdade, tá? Alegre e confiante e ser simpático e também empático. Eu tenho que entender o lado do cara também, tá? Então, muitas vezes, quando o cliente chega só falando de preço ou só. Eu tenho que quebrar o gelo, eu tenho que falar de outra coisa. E aí eu vou falar: oi, Eduardo, pô, prazer, meu nome é Eduardo, como é seu nome? João. Oi, João. Não, só quero saber. Não, cara, legal. Deixa eu só tentar entender o que que você está buscando para eu ver se a gente vai conseguir te ajudar ou não, né? Até para não te passar um preço errado, pode ser? Bem rapidinho. João, qual a modalidade que você veio buscar aqui na academia?
que que você buscou essa modalidade? Eu vou mostrar essas perguntas daqui a pouco. Mas todas as vezes que eu faço perguntas sobre o trabalho, estilo de vida, onde mora, eu estou conhecendo mais a pessoa. Quanto mais eu conheço a pessoa, mais fácil é eu vender. Quanto mais eu conheço a pessoa, mais fácil é eu superar a objeção. Quando a gente chegar na parte de objeção, vou até anotar um negócio aqui, que eu já vendi, porque o cara, cara, você mora perto ou longe da academia? Ah, eu moro aqui do lado. Aí o cara, quando chegou na hora de fechar, ele, mas a outra academia lá é mais barato. Aí eu falo, tá, mas como é que você vai pra lá? Porque lá é longe, lá dá uns 4 quilômetros daqui. Ah, eu vou de carro. Ah, legal. Então você vai de carro e de volta 8 quilômetros. Vamos supor que você vai treinar 30 dias, né? Então a gente tá falando que você vai rodar 120 quilômetros só para ir treinar. Então, né, que é 10 dias 40, 80, 120. Então 30 dias 120 quilômetros. Se seu carro fizer 10 por litro, então você vai gastar 12 litros. Então 12 litros eu vou botar aqui tá quanto a gasolina? 6 e pouco, né? Vou botar aqui 6,20. Você vai gastar R$ 74 só para você chegar na academia. Sem contar o tempo, né? Porque a gente tá falando de 4 quilômetros. Se você gastar aí 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, a gente tá falando de 10 minutos, vezes 30 dias, 300 minutos, dividido por 60 minutos, você vai gastar 5 horas no mês, que essas 5 horas você poderia estar estudando. Se o cara me falou que o objetivo dele é porque ele está estudando para concurso, eu falo, cara, seriam 5 horas a mais de estudo, ou de sono, ou de treino, ou de descanso. Então agora, o que que eu estou poupando para ele? Tempo e gasolina. Aí ele, não, mas eu não vou de carro não, eu vou a pé. Ah, então a pé, então você vai gastar 10 minutos para ir. Você vai gastar 20 minutos vezes 30 dias, você vai gastar 600 minutos dividido por 60 minutos, você vai gastar 10 horas por mês. Cara, 10 horas por mês. Imagina 10 horas a mais de estudo, de lazer, de trabalho. 10 horas a mais de trabalho, 10 horas a mais de sono, né? Você vai ser muito mais produtivo. Então, entender onde essa pessoa mora, com o que que ela trabalha, o que que ela gosta de fazer, ajuda demais a vender. Gente, quer um exemplo bom de venda? É vocês, quando mais novos, que iam pedir para os pais de vocês para, por exemplo, minha filha vai viajar. Aí, cara, para ela viajar, não, mas calma aí, eu vou para casa de uma amiguinha. Ah, não, mas por que que eu não posso? Ah, não, mas deixa eu tentar entender. Ah, não, mas então me explica melhor. Não, então, cara, ela pega, aquilo é venda, né? Ela tá justificando, ela tá argumentando, ela tá entendendo. Então, assim, a gente faz isso naturalmente, o ser humano faz isso naturalmente, tá? Vamos lá, pessoal. Quais seriam as perguntas, né? Então, assim, perguntas que a gente pode usar ao longo do atendimento. Não nessa hora, não é a primeira coisa que eu vou perguntar. A primeira coisa que eu vou perguntar tá aqui, tá? Mas que eu posso usar ao longo do atendimento é eu tentar entender como é que é o dia a dia da pessoa, o que que impediu ela de treinar, me explique melhor sobre o seu trabalho, estabelecer um relacionamento, se interessar pelo que a pessoa realmente gosta, né? Descobrir o motivo que ele veio buscar na academia. Isso aqui é o que eu tenho que entender ao longo do atendimento. Então, vamos lá. O João entrou. Oi, prazer, meu nome é Eduardo, como é seu nome? João. João, deixa eu só tentar entender, cara. Qual é a modalidade que você tem interesse aqui na academia? Ah, eu tenho interesse na musculação. Ah, legal. Você já treinou antes? Ele pode falar sim ou não. Se ele falar sim, não, já treinei. Tá, você treinou aonde? Ah, treinei na Smart. Você treinou por quanto tempo? Ah, eu treinei por um ano. E por que que você parou? Ah, eu parei porque, putz, fiquei sem tempo. Ou porque fiquei sem grana. Ou porque tive preguiça. Olha que legal. O motivo que ele parou, agora ele já resolveu. Então, venda é uma coisa psicológica. Venda, galera, é 100% psicológico. Venda não é eu ficar decorando o textinho. E eu falo porque eu já fiz um monte de curso e eu sempre tentei decorar as frases. E não, a venda, o segredo da venda é eu entender o outro. Simplesmente desse jeito. Então, como é que é seu nome? João. Prazer, João. Meu nome é Eduardo. João, deixa eu só tentar entender. O que que você veio buscar aqui na academia, cara? Ah, eu quero malhar. Tá, mas por que que você quer malhar? Não é assim, qual a sua experiência com musculação? Você já treinou antes? Não, nunca treinei. Ah, tá. E por que que você buscou musculação agora? Deixa eu tentar entender. Aí ele, cara, porque o médico falou que eu tinha que treinar, porque eu tô com um problema no joelho. Ah, legal. Então agora eu já sei que veio de indicação médica. Então eu não tento entender só qual a modalidade que ele veio buscar, mas qual a experiência que ele tem naquela modalidade.
Se ele já fez ou se ele não fez. Se ele não fez, eu vou entender o que que motivou ele a escolher aquilo. Ah, foi um amigo meu que faz, que falou que é muito bom. Ou, não, cara, domingo eu vi na televisão lá no Fantástico falando que todo mundo da minha idade tem que fazer musculação. Ou se ele fala, não, eu já fiz sim. Tá, e onde você fez? Fez por quanto tempo? Por que que parou? Porque, galera, o cara que fala assim, não, eu já fiz musculação. Quanto tempo? Ah, por 10 anos. E você fez aonde? Ah, fiz na Bodytech. Porra, ó o preço da academia, né? E tem quanto tempo que você tá parado? Ah, eu tô parado há 2 meses. E o que que te fez parar? Ah, cara, eu tava me mudando, eu morava lá no lado, agora eu mudei aqui pro Cruzeiro, pro Recanto, né? Cara, eu já sei que esse cara, 10 anos, eu não preciso falar dos benefícios da musculação no corpo dele, tal, tal, tal. Agora, uma pessoa que nunca treinou, eu tenho que falar. Uma pessoa que treinou há 5 anos atrás e tá parada há 5 anos e só treinou 3 meses, há 5 anos, eu tenho que falar. Então, por isso que é importante eu entender qual a modalidade que ele quer e qual a experiência que ele tem nessa modalidade. Até aqui tá fazendo sentido? Beleza. Depois disso, eu falo assim, tá. Você falou que é musculação, que você já treinou, né? Mas que você já tá um ano parado. E, e qual é o seu objetivo com a musculação? O que que você quer conquistar? Aí ele pode falar que é lesão, que é emagrecimento, que é ganho de massa muscular, que é. Ele vai me falar qual é o objetivo dele. Cara, eu vim pra academia porque eu quero emagrecer. Se vocês quiserem ser bons vendedores, eu não pararia a pergunta aí. Eu falo, tá, mas por que que você quer emagrecer? Aí ele vai falar, ah, cara, porque eu tô. As roupas não estão legais. Ah, cara, porque, pô, minha esposa tá me chamando de gordinho. Ou a esposa fala, cara, porque meu marido já tá fazendo piadinha comigo. Ou porque eu me olho no espelho e não fico satisfeito. Então, não só entender que é emagrecimento, mas por que emagrecer? Às vezes, uma pergunta que eu ainda fazia era assim: mas você quer emagrecer para você ou é para outra pessoa? Aí, às vezes, a mulher, não, é pro meu marido. Tá, mas por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Aí eu já mudo o tom de voz, falo mais baixinho. Ela, ah, cara, antes a gente fazer o atendimento sentado, né? A pessoa fala assim, ah, porque, não sei, cara, eu tô meio insegura, não sei se ele tá me traindo, se não tá e tal. Então, assim, acho que se eu ficar mais bonita pra ele é melhor, né? E tal. Galera, eu não vou mais vender a academia. Eu vou salvar o casamento dessa mulher. Não é academia. Ela não quer academia. Ela não quer supino. Ela não quer leg. Ela quer continuar casada. E a mesma coisa, a pessoa pode falar assim, não, é porque eu vou fazer o TAF. Ah, para qual concurso? Ah, para PM. Ah, legal. Então, eu já sei, eu, Eduardo, que tem barra, que tem corrida, que tem abdominal, eu já sei que tem isso. E eu falo, não, então, cara, ainda mais pra você que quer TAF, cara, a gente tem que fortalecer o corpo como um todo. Pô, legal, que bom que você veio. A prova é daqui a quanto tempo? Daqui a 3 meses? Não, daqui a 3 meses dá tempo da gente fazer um trabalho bem legal. Você já treina? Não, nunca treinei. Não, então, que bom que você veio agora, porque a gente vai ter que passar. E assim, mais que nunca, cara, você vai ter que ter disciplina. Porque, ó, pra esse concurso, você estava estudando pra ele há quanto tempo? Há 2 anos. Era seu sonho passar? Putz, meu sonho era ser PM, cara. Meu tio é PM, eu sempre quis ser PM. E, putz, agora eu passei. Ah, legal. Imagina só, você passou 2 anos estudando e por causa de 3 meses que você não deu o seu 100%, você acaba não entrando no concurso que você sonhava. Porque esse concurso, cara, vai te dar estabilidade, vai fazer você poder viajar, poder comprar um carro, poder comprar uma casa, né, construir uma família. Cara, putz, cara, meu sonho é ser pai. Galera, eu não tô mais vendendo musculação. Eu tô vendendo esse cara passar no concurso, ter estabilidade e ter uma família. Você não tem filho? Não, não tenho filho. Ah, legal. Você já é Não, casado? Não, mas não sou. Luca também Mas tô namorando, tô noivo. Pô, legal. você Cara, vê. entenderam, galera? Então a pergunta, ela vai muito além de musculação. Ah, é porque a gente é 10, 20 mais barato, 10, 20 mais caro. Cara, esquece isso, cara. A venda não é isso, cara. Gente, ninguém quer musculação. As pessoas querem que a gente transforme a vida delas através da musculação. A musculação vai trazer alguma coisa. O cara que tá solteiro e quer malhar, ele quer ficar mais bonito pra meter o louco na micareta, né?
que é de Brasília, tá chegando a micareta. Então, assim, Outro. o cara quer arrumar um namorado, o cara quer pegar um monte de mulher, o cara quer. E as mulheres a mesma coisa, elas estão fazendo academia, algumas, né, pra ficar mais bonita, para o vestido ficar legal, pro casamento, pro não sei o quê. E tem uma outra galera que é por causa de lesão, tem uma galera que é por causa de cirurgia, tem galera que é recomendação médica, tem galera que é para diminuir a quantidade de remédio de diabetes, de hipertensão. Então, para cada um tem um motivo. E o que a gente não pode fazer é julgar, porque muitas vezes a gente acha que todo mundo quer a mesma coisa que a gente, e não é. Ou às vezes a gente não tem grana e a gente mede muito o outro pelo nosso bolso, né? Eu trabalhava no shopping e aí uma vez chegou um cara, com aquele American Express, com aquele cartão, tipo assim, meu salário lá era, na época, eu não sei, acho que era tipo R$ 700, R$ 800, e o cara pegou e passou tipo R$ 3.000 no cartão de suplemento. Eu pensando, meu Deus do céu, eu com R$ 3.000, dá quase 10 meses de salário meu aqui, dá 6 meses. Jesus do céu, isso é muito dinheiro. E o cara tá gastando tudo de whey. Mas é a realidade dele. O bolso dele é diferente do meu. Então a gente acha que todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro que a gente. No fundo, a gente acha que é todo mundo. Cara, não é. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Tem gente que tem mais nesse momento, tem gente que tem menos nesse momento, tem gente que varia pra caramba isso aí. Por isso que é importante eu entender o outro. Então, assim, essas perguntas são referências para ajudar vocês na conhecer melhor o cliente. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. Então, já entendemos qual a modalidade que ele quer, qual a experiência que ele tem com essa modalidade e qual o objetivo real que ele quer alcançar aqui na academia. Depois disso, eu pergunto assim, cara, mas vamos lá. Você falou que é emagrecer, né? Mas em quanto tempo você acha que você vai emagrecer? Ele, uns 4 meses. Tá, e quantos quilos você quer perder? Eu quero perder 10 quilos. Bacana. Então, 10 quilos, em 4 meses, a gente está falando de 2,5 kg por mês. É puxado, mas dá para fazer. Eu falo muito, galera. Depois a gente vai ter um treinamento falando só de emagrecimento, tá? Eu dando dicas para vocês e tal, de como emagrecer, o que comer e tal. Quanto mais informação vocês têm, melhor vocês conseguem argumentar com os clientes. Eu falo que é uma regra, é a regra do 3. É 300 gramas a menos ou a mais no mês, ou 3 quilos a menos ou a mais no mês. Então é a regra do 3. Se o cliente fala assim, cara, eu quero perder 10 quilos em 20 dias. Falo, não, a gente consegue. A gente pega um serrote, corta tuas pernas e teus braços e a gente tira 10 quilos. Lógico que eu tô sendo sarcástico, fazendo piada e tal. Tem cliente que eu vou poder fazer esse tipo de gracinha, tem cliente que eu não vou. Tem cliente que eu vou falar, amigão, não tem como. Mas tem cliente que eu vou fazer gracinha e eu vou. Só que eu tenho que sentir a temperatura. Eu tenho que fazer uma leitura do cara, né? Teve cliente que eu já fechei venda, eu falo assim, cara, o cara, aí a gente conversando, ele falou, não, pô, final de semana. Ele chegou com a blusa do Flamengo, eu já criei empatia, pô, Flamengo e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, putz, e esse jogo aí, cara, Flamengo fez não sei o quê, tá? Aí eu falei, pô, tu assistiu aonde? Pô, assisti no Berg, que é um barzinho agora virou Vila Carioca, né, lá no Cruzeiro, que era um barzinho lá que vai muito flamenguista. Aí eu falei, pô, e você foi com quem? Fui com a minha esposa e tal. Aí comeu aquela carninha, tomou aquela cerveja, ele falou, e tal. Então eu já, pum, já guardei isso aqui. Quando chegou lá no final, quando eu mostrei o preço, depois de tudo, cara. Aí, não, mas pô, tá caro. Eu falei, não, 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 calma aí, calma aí. Você tá falando que tá caro? Mas, ó, ontem foi você e tua esposa assistir o jogo do Flamengo. Você pediu lá uma picanha. Uma picanha lá já é uns 80, R$ 90, né? Então, eu vou imaginar que você pediu uma por vocês dois. Ele, não, que dá, pedi duas. Ainda pediu uma porção de batata, não sei o quê. Não, então você já gastou isso aí, já mais de R$ 150. Aí você tomou uma cerveja, tomou o quê? Umas cinco? Ixi, tomei muito mais. Cara, então você gastou lá mais de 200, mais de R$ 300. Ixi, foi por aí. Cara, pensa comigo. Em um dia, você gastou mais de R$ 300 e você tá achando caro cento e pouquinho pra você cuidar do teu corpo todos os dias durante um mês. Você cuidar da tua saúde. Cara, isso aí é dinheiro que você gastou num dia, num jogo. Só que o Flamengo joga 2 vezes na semana. Aí o cara, putz, é mesmo, né, cara? Até que não é tão caro. Então, eu transfiro o barato e caro mudando a percepção dele. Lembra que venda é 100% mental? Eu tenho que mudar o pensamento dele. Beleza? Então, vamos lá. Brunão, daqui a pouco, Bruno,
Daqui a 5 minutos você vai ter que abrir a reunião aí, tá, Bruno? Porque a minha aqui, a Ultra cortou o nosso ilimitado, né? E eu ainda não assinei, vou assinar essa semana. Era para ter feito aqui mais cedo, mas não deu tempo. Então, galera, conhecer o cliente é o que vai fazer toda a diferença. Então, cara, em quanto tempo você acha que isso vai? Então, começa a entender se ele quer uma expectativa de curto, médio ou longo prazo. Depois disso, qual o horário que você já reservou para treinar? Eu já estou colocando a cabeça dele aqui na academia. Qual o horário que você já reservou para treinar? Ah, cara, eu reservei, eu vou vir de manhã. Ah, legal. Então eu já entendo que ele vai vir de manhã. Se o professor da manhã estiver aqui, eu já apresento para ele. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Tá, e tem que você está pensando em começar na academia. Ele tem duas respostas. Uma que vai ser curto prazo. Cara, pensei ontem e vi hoje. Pensei semana passada e vim hoje. E ele tem uma outra resposta que é longa, que a maioria das pessoas vai responder isso, que é, ah, cara, tem uns 6 meses que eu tô pensando, ah, tem 4 meses que eu tô pensando, ah, tem 3 meses que eu tô pensando. Só que olha como é que funciona. As perguntas são para eu combater as objeções. Então, se ele me falou que ele consegue ter o resultado em 4 meses, e ele me falou que está há 6 meses pensando, aí a hora que eu falo, meu Deus do céu, cara, 6 meses. Imagina se você tivesse começado há 6 meses atrás, como é que você já estaria hoje? Eu já começo a botar na cabeça dele aquela sensação de culpa. Então, galera, venda, eu tenho que ter esse ritmo, eu tenho que ter esse time. Tem hora que eu falo mais rápido, tem hora que eu desacelero, tem hora que eu falo mais alto, tem hora que eu falo mais baixo, quando é uma coisa de intimidade, tem hora que eu questiono. Mas o que eu tenho que entender é que eu tenho que ter essa mobilidade. Eu não posso ser engessado, eu não posso ser um robozão. Eu tô falando de humano para humano, a gente tá batendo um papo. Eu tô aqui para te ajudar, irmão. Beleza? Então, é, a próxima pergunta: o que que te impediu de começar antes? Ah, cara, foi preguiça, foi tempo, foi dinheiro, foi onde eu morava, foi. A nossa resposta depois disso é: "Putz, mas que bom que você resolveu. Porque se ele não tivesse resolvido, ele não teria vindo." Por que que eu já falo isso agora, galera? Tudo isso eu tô tirando as objeções de chegar na hora do fechamento. Porque senão, quando chegar no fechamento, se eu não faço essas perguntas, ele vai falar: ah, cara, mas é porque continuo sem tempo, ah, porque eu não tenho grana. Cara, mas calma aí, ele já me falou que esse era um problema, isso que impediu ele antes. Mas se ele veio na academia, é porque ele já resolveu, né? A decisão de começar na academia só depende de você? 90% vai falar sim, 10% vai falar não. Aí eu vou perguntar, mas depende de quem? Ah, depende da minha mãe, depende da minha esposa, depende da minha avó, depende do meu marido. Então eu tenho que entender se só depende dela. Para quando chegar no final, ela falar assim, cara, eu tenho que falar com meu marido. Ah, mas você falou que a decisão só dependia de você. As perguntas, elas tiram a objeção do final. A gente está antecipando isso para facilitar para todo mundo. Por isso que eu tenho que conhecer o cliente. Para não chegar no final, ele me contar uma historinha e ir embora. Eu já estou convencendo a mente dele antes. Vou falar uma coisa aqui para vocês. A maioria de vocês, não sei se vocês seguem aqueles perfis do Instagram que fala de filme, de série, né? Que eles pegam e falam assim, dão um spoiler ou trailer. Cara, muitas vezes a gente assiste um filme porque o trailer convence a gente. Então a gente vê um pouquinho do trailer, a gente fala, opa, gostei disso aqui. A venda é exatamente igual. Eu entendo a pessoa e mostro um pouquinho como é que a gente vai resolver o problema da pessoa, ela fala, opa, gostei disso aqui. Beleza? Então, depois de 0 a 10, quanto motivado você tá para começar na academia? Se a pessoa falar abaixo de 7, fala, não, 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 calma aí. Sério? 5? Não, 5 você não ia sair de casa numa quarta-feira, 11 horas da manhã, nesse soléu, ou nessa chuva, ou nesse frio, ou nesse calor, pra vir na academia. Você não faria isso. Não, pô, melhora essa nota aí. Vamos lá. Entre 9 e 10, o que que você prefere? Então, é uma brincadeira de interação, mas também para eu entender quanto motivado ele tá para começar. Se o cara fala, cara, 11, eu quero vir treinar, mano. Dudu, Oi. já vai fechar aqui, eu já vou abrir outro link, tá? Já abre aí e já Já manda te nos grupos envio. aí pra galera, tá? Me manda aí também. Perfeito, pode deixar. Enquanto isso, eu vou terminar essa daqui. Então, pessoal, de Perfeito, 0 a 10, cara. quanto motivado você tá? É uma pergunta de interação, mas também é uma pergunta de para eu entender a intenção do cara, a temperatura que ele tá. Se ele tá muito aquecido para fechar ou se ele tá pouco aquecido.
Eu falo muito isso, galera. Quem já quer fechar, fecha. Não enrola muito. O cara já quer fechar. Não, eu já quero passar o cartão. Tá bom, dá o cartão aí. Passa o cartão. Acabou. Mas se ele fala uma nota mais baixa, eu vou ter que convencer aqui. Então, até agora, eu não ofereci plano, não falei de preço, não expliquei modalidade, não mostrei a academia. Porque tem muito vendedor que o cara chega e eu já quero começar a explicar a modalidade. Cara, eu não vou explicar nada, não vou explicar musculação, não vou explicar nada ainda. Primeiro, eu me apresento, pergunto o nome do cara, fico chamando ele pelo nome várias vezes para criar empatia. Eu sempre com expressão de feliz, de atitude, de, né, em pé. Faço as perguntas, conheço o histórico esportivo dele, vejo o objetivo dele, né? Entendo se é de curto, médio ou longo prazo, qual a modalidade que ele quer. Ah, eu ainda faço uma outra que eu nem coloquei aqui, vou até colocar aqui, tá? É, muitas vezes a gente mostra, né, um papelzinho que tem todas as modalidades, porque ó, às vezes o aluno não sabe o que que tem na academia, né? Aí eu ainda venho com uma outra pergunta aqui, ó. Vou adicionar aqui. É, as modalidades que você não escolheu é que você não gosta ou então quando lá no iniciozinho lá quando eu falo das modalidades, eu pergunto, cara, as modalidades que você não escolheu é porque você não gosta mesmo ou porque você ainda não conhece muito bem? Essa pergunta ela é bem legal, porque normalmente ele vai falar, não, porque eu não conheço muito bem. E aí agora ele tá me dando a autorização de explicar para ele, falar um pouquinho mais das modalidades, tá? Galera, depois a gente corrige um pouco melhor o português aqui. Então, só para a gente recapitular, qual modalidade você tem interesse, qual a sua experiência, as modalidades que você não escolheu é porque você não gosta ou porque você não conhece muito bem, qual o seu objetivo, né? Em quanto tempo você espera alcançar o resultado, depois, em quanto tempo você acha que vai conquistar esse resultado, qual o horário que você já reservou para treinar, há quanto tempo você está pensando em começar, o que que te impediu de começar antes, a decisão de começar só depende de você, e de 0 a 10, quanto motivado você está para começar. Cara, basicamente, são rápido, tá? Isso aqui a gente não demora para fazer. Depois disso, galera, então aqui, ó, lembra as etapas? São essas cinco. Então, a gente já teve contato inicial, a gente já quebrou o gelo tirando o foco do preço. E agora é a hora que é o 3 que eu vou fazer o tour. Então, o tour, ó, eu vou direto ao ponto. Cara, o que que você veio conhecer? Ah, eu quero conhecer. É porque antes a gente fazia de um outro jeito, né? Hoje é desse jeito aqui. Então a pessoa veio conhecer a luta. Cara, legal. Direto pro tatame, mostro a área de luta e vou falar da luta. Cara, a luta que você está querendo fazer, o professor é tal, ele é campeão disso, disso e disso. Ainda mais para você que quer, por causa de defesa pessoal, que você trabalha. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela era agente penitenciária. Ela, cara, ainda mais para você que é agente penitenciário, fazer uma luta corporal é muito interessante porque é, a gente tem alguns estudos que mostram que a maioria das lutas começa em pé e termina no chão, né? Até criança, quando vai brigar, ela se embola e cai no chão. Então, pessoal de segurança pública, policial militar, bombeiro, galera, para controlar a galera que tem surto, polícia civil, cara, todo mundo, né, faz muito treinamento corpo a corpo para poder realmente, e ainda mais você, a gente penitenciário, cara, tem que fazer mais ainda, porque, né, às vezes você tem que neutralizar ali um detento e tudo mais. Então eu estou falando muito dentro da realidade dela. Se vocês observarem, todo o meu discurso, galera, ele é sempre muito personalizado. Eu não falo algo genérico para qualquer um. Eu não vou falar de imobilizar um detento para uma pessoa que é um estudante de 15 anos que quer fazer jiu-jitsu. Eu vou falar para quem é da área de segurança, entendeu? Então, a gente, no tour, primeira coisa, não acho que o cliente é idiota.
que a gente faz um tour zoológico, que é assim, essa aqui são as esteiras, esse aqui é a musculação, esse aqui é o cardio, esse aqui é o vestiário. E muita gente ainda fala errado, esse aqui é o banheiro. Cara, vestiário, chama de vestiário, pelo amor de Deus. Ela não é idiota, ele sabe que aquele ali é o banheiro, ele sabe que é o vestiário, ele sabe que é a esteira. Você tem que falar o que que isso vai fazer em cima do objetivo dele. O que que essa esteira vai fazer para o cara que quer emagrecer? O que que essa esteira vai ajudar no cara que quer ganhar massa muscular? O que que essa esteira vai fazer no cara que quer melhorar o condicionamento? O que que essa esteira vai fazer no cara que quer melhorar, ele é hipertenso e quer diminuir de tomar remédio, ele quer melhorar o coração dele. Tem que falar o que que esse equipamento vai fazer em cima do objetivo dele e não falar que é um equipamento, beleza? Então, essa daqui ajuda muito a vender, tá? Por isso que eu botei de amarelinho. Não é obrigado a fazer, mas quem faz vende mais. A gente tem 4 perfis comportamentais. Um deles é um cara que ele é lento, ele é muito racional. Esse cara ele é muito focado em números. É o cara que pega e lê manual. É um nerds mesmo, que bota as meias todas em cor, né? As blusas todas em cor. O cara é extremamente organizado, tá? A gente chama esse perfil de analítico. O analítico, se eu falo primeiro as características, o que são as características? São os dados da academia. Ó, nós temos 98 equipamentos, temos mais de 200 aulas coletivas por mês, temos 1,5 toneladas de peso. Para esse cara, a venda está aí. Só para você ter ideia, na época que eu trabalhava com piscina, chegou um cara e falou assim: quantos litros de água tem na piscina? Putz, eu não sabia. Só que o que que eu fiz? Eu vou buscar essa informação para a próxima vez que o cara vier perguntar isso, eu ter essa informação. Eu tenho que ter essa informação. Mesma coisa, já perguntaram: quantos equipamentos tem na academia? Quantos quilos de peso tem na academia? Cara, a gente tem mais de 1,5 toneladas, a gente tem mais de 200 quilos. Você tem que saber isso aí, tá? Isso ajuda a vender. Para 14% dos clientes, se você falar isso antes de começar o passeio, o tour, né, a volta na academia, isso te ajuda a vender. Ao longo do tour, eu vou falando em cima das necessidades. Show. Então, mostra em cima das necessidades que o cliente tem um professor disponível. Eu apresento um professor, né? Ó, inclusive, João, esse aqui é o Eduardo. Eduardo, esse aqui é o nosso aluno João, cara. O João vai vir treinar com a gente aí, vai vir treinar na hora da manhã. Falou que o objetivo dele é emagrecer e tudo mais, quer perder aí uns 10 quilos aí. Tem uns 4 meses para isso. E, João, Eduardo, você pode falar um pouquinho pro João aí como é que a gente trabalha aqui? Ah, não, legal. Ó, primeiro a gente vai fazer um treino personalizado, individualizado para você. Você nunca treinou, né? A gente vai começar um pouco mais básico ali para você ganhar coordenação motora, amplitude, força, e depois disso a gente vai alterando as metodologias a fim de que você consiga conquistar XYZ, emagrecimento, ganho de massa muscular, isso e aquilo, tá? Mas, ó, precisar de qualquer coisa, cara, pode me procurar, meu nome é Eduardo. Esse cara, imagina o primeiro dia na escola. Esse cara chegou lá, não conhecia ninguém. Agora ele já conhece o vendedor, que é o consultor de vendas, e o professor, já conhece duas pessoas. Isso ajuda muito, né? Meu poder de convencimento já ficou muito mais legal. Beleza? Pergunto, eu mostrei, se ele só queria luta, eu mostrei a luta, e depois eu falo, cara, você quer ver as outras coisas aqui na academia? Posso te mostrar? Ele, ah, pode. Aí eu vou mostrar para ele, ó. Nessa sala aqui a gente tem as aulas coletivas, tem dança, fit dance, tem. Por que que eu falo isso? Por mais que ele não vá fazer, talvez, essas aulas, mas às vezes a mãe dele quer fazer, a namorada dele quer fazer, a esposa dele quer fazer. Então, quando eu mostro as outras coisas, isso me ajuda muito também, tá? Não só para ele, mas para ele poder trazer alguém. Porque fala, putz, cara, minha mãe tá precisando de pilates. Pô, legal, vou trazer ela, tá? É, beleza. Depois disso, eu falo, quando a gente terminei de mostrar a academia, apresentei um professor, quando eu tô voltando, eu falo dos diferenciais. O que que são diferenciais? Somos no que nós somos melhores. Cara, nós temos o maior espaço físico da região. A academia tem uma climatização. Se for no Recanto, cara, a gente tem uma climatização natural.
que a gente fica muito isento ali, né, de fungos, bactérias e tudo mais, porque o ar ele é sempre trocado, é um ar novo, renovado o tempo inteiro. Então, você não fica com aquele ar acumulado, aquele ar preso, aquela questão do ar-condicionado, o ar que trava ali, sabe? Então, assim, a academia é climatizada. Isso é muito mais ecológico, né? A gente consome muito menos energia por causa disso. Então, falar que a academia tem um aspecto sustentável, isso ajuda a vender, tá? Outra coisa, a academia que tem o maior vestiário da região, maior número de equipamentos, maior horário de funcionamento, né, maior número de aulas coletivas, que a gente tem uma tecnologia própria, né, que é nossa, que é da rede, né? Tudo isso são diferenciais, né? São coisas que nós temos que os outros não têm. Então, uma aula específica, às vezes, é, cara, o jiu-jitsu aqui é com o professor tal, o boxe é com o professor Y, que esse professor é campeão disso, disso e disso. Então, falar um pouquinho do currículo do professor, isso também ajuda, tá? Então, eu falo, antes de voltar para o balcão, né, no caso, eu falo dos diferenciais, o que nós somos melhores. Isso também já ajuda a convencer, tá? E aí, galera, chegou a hora que agora eu vou explicar para ele sobre as modalidades, o que que é melhor, o que que é pior. Porque às vezes o cara quer emagrecer, ele fala, não, só quero esteira. Só que musculação é muito melhor para o emagrecimento do que a esteira. Então eu explico para ele que a esteira vai queimar aquelas calorias na hora. Então o cara vai perder ali 200, 300, 400 calorias naquele momento. A musculação, ele vai perder, vamos supor que na esteira ele perdeu 600 calorias em uma hora lá. A musculação ele só perdeu 300 calorias, ele medindo no relógio. Só que na musculação, ele vai perder 300 calorias agora, só que daqui a uma hora o corpo dele está acelerado, porque o músculo ainda está latejando, aumentou o fluxo sanguíneo, o músculo ainda está trabalhando, está se regenerando, ele vai perder mais 250. Daqui a 2 horas ele vai perder mais 200. Daqui a 3 horas ele vai perder mais 180. Daqui a pouco mais 150. Daqui a pouco mais 120. Então ele vai queimando calorias por até 72 horas depois do treino. Então a musculação, ela, no longo prazo, né, uma ativação na musculação, ela queima muito mais calorias do que o cardio. E a pessoa acha que correr na esteira é o que vai fazer ela emagrecer. Então, quando eu demonstro o conhecimento, quando eu mostro que eu sou o especialista, isso vende muito mais. Por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho de ganho de massa muscular, um pouquinho de emagrecimento, um pouquinho de alimentação, um pouquinho de hábitos saudáveis, porque essas dicas, cara, tem gente que o cara já malha há 10 anos, faz dieta, é atleta, o cara tem muito conhecimento. Mas a grande maioria, cara, o cara não sabe nada. Só para vocês terem ideia, 40% dos alunos nunca pisaram numa academia. Sabe o que que eu já fiz para vender? O cara ficou olhando o elíptico e tal. E eu falei, cara, você quer subir lá no elíptico? Bora. Deixa eu te mostrar. Cara, botei ele no elíptico, cara. Pô, que legal. Ele gostou dessa experiência que ele nunca tinha tido. Ele matriculou para continuar tendo essa experiência. Então, entender a necessidade do cliente e encantar o cliente. O tour é para encantar o cliente, cara. O tour não é só para mostrar academia. Eu vou falar dos equipamentos em cima das necessidades do cara. Beleza, acabou o tour, volto para a mesa. A partir de agora, eu que falo. Eu já me apresentei, eu já conheci o cara, eu já entendi o cara, eu já mostrei a academia. Agora é a hora que ele falar. Eu vou falar, cara, então vamos lá, para você que é o objetivo tal e você só queria fazer musculação, cara, para você, se você fizer musculação e luta, você vai ser muito mais assertivo. Se você fizer musculação e dança, é muito melhor. Se você fizer musculação e ginástica, é muito melhor. Então agora eu vou sugerir as modalidades para ajudar ele a conquistar aquele objetivo mais rápido. Você agora aqui, você é o médico. Lembra do médico que a gente viu o videozinho lá, a fotinha no início? Agora você é o médico. Então agora você vai falar das vantagens da atividade física, vai mostrar as diversas atividades físicas que o cliente pode fazer. Se você esqueceu de apresentar um professor, o professor estava ocupado, esse momento você pode apresentar um professor, isso ajuda muito a vender, né? E principalmente, galera, normalmente a recepção ela tem que ter um, dois, às vezes, né, três pessoas ali, amigos, né, professor que é mais amigo dela que ela já tem mais intimidade. Ela, cara, quando eu te apresentar um professor, porra, bota uma energia, fala legal mesmo com ele e tal, não sei o quê. E aí, na hora que eu apresento o professor, pô, e aí, cara, pô, não, que bom, cara, vai ser legal ter você aqui com a gente. Não, vem, a gente vai montar teu treino, fazer um negócio legal e tal. Putz, nós somos 2 contra 1 convencendo. Isso ajuda muito, tá? Eu lembro o sonho que a pessoa falou, cara, pra você que quer passar no TAF, bicho, você fazer não só musculação, mas também fazer tal modalidade, uma ginástica, não sei o quê. Ó, eu tinha uma sugestão, tá?
Tem homens, antigamente, eu sou de uma época que o homem não malhava a perna, né? E, e hoje, graças a Deus, isso mudou, o homem malha muita perna. Mas tem alguns homens que hoje preferem trocar o treino de perna pela ginástica localizada, pelo gap. É malhar a perna do mesmo jeito, cara. É malhar a perna do mesmo jeito. Tem gente que prefere trocar o cardio na esteira pelo boxe, pelo Muay Thai, pela Zumba, pelo Fit Dance, pelo Jiu-Jitsu, tá? Isso tudo é legal de fazer, beleza? Então, a partir de agora, eu vou orientar o cliente como ele vai sair do que ele queria para onde ele vai chegar, que é o sonho dele, né? Como é que a gente vai fazer essa jornada, né? Eu vou explicar um pouquinho para ele. E eu sempre focando no resultado. Como vai ser, como vai ser, como vai ser. Cara, imagina quando você já tiver um corpo assim, assim, assim. Pô, imagina agora. O cara, putz, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Beleza? Depois disso é a hora que eu apresento o valor. Essa parte aqui, galera, essa parte aqui que você é especialista, tudo aqui agora eu vou falar de forma bem rápida, pra gente já tá acabando, tá? Mas depois a gente vai fazer um treinamento só sobre precificação, explicação de preço, quebra de objeção. A gente tem outros treinamentos que a gente vai falar disso, tá? Então, chegou a hora, você é o especialista. Então, é a hora que você vai falar. Falar das vantagens da atividade física, mostrar as diversas atividades, apresentar o professor se você ainda não apresentou, lembrar do sonho dele, mostrar como é que ele vai conquistar o sonho dele e tudo mais. Depois disso, tudo, agora que eu falo de preço. Aí eu vou. Se o cliente falar, pô, mas tá caro, pô, mas não sei o quê, eu deixo ele começar a negociação, cara. Eu mostro o preço e fico calado. Ó, o que eu te mostrei para fazer a modalidade A, B, C e D, o legal é que esse preço fica apenas, não muda a percepção, fica apenas Cruzeiro Ultra Fight 227. Fico calado. Aí o cara, mas pô, veja bem, isso aí tá caro, isso aí tá isso, tá aquilo. Eu deixo o cliente falar, porque às vezes, cara, é o vendedor que fala, ó, isso aqui tá 227, tá 227, mas assim, a gente pode ver o que que faz. O vendedor já fica com medo. O vendedor já acha caro. Galera, você vai comer um sanduíche, um casal vai comer um sanduíche. O cara vai gastar aí pelo menos aí 40, 50 reais cada um. O cara vai gastar 100 reais para ficar 15 minutos comendo um sanduíche. E o cara tá achando caro pagar 120, 130, 150 reais numa academia. Que ele vai poder usar todo dia, vai ter um treino personalizado, individualizado. O cara vai poder ir final de semana, o cara vai poder tomar banho, ir pro trabalho, vai poder chegar na faculdade, ir pra academia, tomar banho, ir pra casa. Meu irmão, com equipamento tudo novo, tudo moderno, entendeu? Então, assim, academia é um negócio barato, né? Galera, as pessoas vão fazer um passeio em determinados locais, igual vocês aí, quando vão viajar e tal. Cara, você vai fazer um passeio, um passeio de barco aqui. O cara vai ficar 15 minutos com você no barco, 100 reais, cento e poucos reais, 150 reais, pra você tirar uma fotinha pra você postar no Instagram. Na academia, o cara vai poder tirar foto pra postar no Instagram todo dia, né? Então, essa é a hora que eu vou mostrar o melhor plano para ele, vou falar das vantagens. Eu vou comparar, né? Eu posso, se eu quiser comparar com outros planos, no caso da Ultra, a gente não tem plano mensal. Para as academias que têm plano mensal, o plano mensal ele tem que ser 30 ou 40% maior do que o anual. E é legal você comparar, para mostrar que esse plano que você está oferecendo ele é mais barato, né? Se tiver alguma campanha, algum presente, a gente dá um presente. Olha, inclusive, se você fechar essa semana, você ganha essa garrafinha, ganha essa mochila, ganha esse relógio, ganha essa camiseta. Você pode dar um presente, isso é legal. E você só vai resolver a objeção se o cara falar, pô, tá caro. Tenta entender, pô, mas tá caro em relação ao quê? O que que você tá achando caro? Sério que você tá achando caro? Galera, quando eu faço esse ar de estranhamento, né? Pô, eu entendi a necessidade do cara, criamos conexão, o cara riu comigo, a gente ficou amigo e tal. Eu falo, pô, João, mas sério, cara, que você tá achando caro? Mas, João, você tá achando caro em relação ao quê? Ah, tô achando caro esse negócio aí. Ah, tá, mas vamos lá, rapidão. A gente tá falando aqui de falar um valor genérico, tá, galera? A calculadora tá aparecendo na tela? Tá? Vamos supor, pô, 127 reais, cara, dividido por 30 dias, pô, você tá achando caro um valor de 4,20 reais pra você poder treinar todos os dias, pra você poder fazer a coletiva tal,
para você poder vir no final de semana, para você tomar banho, para você ter um treino personalizado e individualizado. Galera, a galera para montar um treino hoje online cobra 150, R$ 200. Um treino online. O cara vai poder trocar de treino praticamente todo mês na academia se ele quiser, ou a cada 45 dias, já incluso na mensalidade. O professor vai montar o treino pro cara. Então, assim, vender é mudar a percepção da pessoa, né? Então, eu só vou falar de objeção se realmente o cara me trouxer. Se ele não falar nada, não, beleza. Ficou bom? Ficou. Está cartão aí? Pega aí o cartão que a gente já faz aqui todo o processo, tá bom? Que aí eu já te matriculo, a gente já marca a avaliação, a montagem de treino e aí a gente já segue a partir daí. Gente, vendedor não pode ter medo de fechar a venda. Não apareceu objeção? Ficou bom? Ficou. Então vamos fazer teu plano agora? Ó, e um dos diferenciais da Ultra, tá? A gente não tem multa de cancelamento. O cara só tem que avisar ali 35 dias mais ou menos antes, que a próxima mensalidade vai entrar. Ele vai poder usar para depois, porque a gente tem um fluxo de caixa ali, né? A gente tem um financeiro. Imagina, todo mundo cancela de um mês para o outro, a academia quebra. Então, eu preciso ter essa previsibilidade. Então, assim, as outras academias, galera, cobram 30% de multa. A maioria cobra 30% de multa. O cara perde o desconto. Então, um exemplo, o plano lá era. Deixa eu botar aqui. Ah, fechei a calculadora, calma aí. Vou abrir a calculadora de novo. Vamos supor, só para vocês entenderem como é que são os concorrentes. Vamos supor, R$ 200, tá? E aí o cara agora tá pagando R$ 100. Então ele tá tendo esse desconto. Opa, R$ 100. Então ele tá tendo R$ 100 de desconto. Aí vamos supor que esse cara ficou 6 meses na academia. Ele vai pagar, ele vai perder o desconto. Então ele vai pagar 6 meses vezes R$ 100. Então ele vai pagar R$ 600 de multa. E ele ainda vai ter 30% de multa em cima do contrato. Então, se o contrato dele foi de R$ 1.200, ele vai pagar 30%. Ele vai pagar 360 mais 600. Esse cara, para cancelar, ele vai ter que pagar 960. As academias fazem isso. Isso é uma cláusula leonina. Se o cara entrar na justiça, ele ganha. Só que vamos lá, quantos alunos vão realmente entrar na justiça? A minoria. Então as academias soltam. Se o cara reclama muito, ela tira isso. Ela diminui, ela negocia, ela ajusta. Mas de maneira geral, ela joga uma multa absurda, porque a maioria não vai reclamar e o cara ou vai continuar ou vai pagar a multa. Então, a gente fala, cara, a gente nem tem essa multa de cancelamento, cara. Que a maioria das academias, elas querem te prender pelo contrato. Eu não quero te prender pelo contrato, eu quero que você fique aqui porque você está gostando. E não porque você tem um contrato assinado. Eu tô aqui para te entregar resultado, cara. Eu tô junto com você aqui. Sabe qual é a diferença aqui na nossa academia? Que aqui você tem um CS, que é o sucesso do cliente. Eu sou o seu sucesso do cliente. Então, toda vez que você estiver faltando, cara, a gente liga, a gente manda mensagem. Eu só não busco em casa ainda. Mas eu tô aqui para te ajudar a ter resultado. Você não falou que ia perder 10 quilos? Eu tô com você nessa missão. Lembra daquela academia que você falou que desmotivou, que você largou e tal, tal, tal? Porque você não tinha uma pessoa junto com você. Aqui não, aqui eu tô junto com você. Faltou, eu vou te ligar. Mano, eu vou te encher o saco. Você vai treinar. E tive já vendedor que para motivar o cliente, ele treinava junto com o cliente. Ele vinha no mesmo horário e falava, não, cara, vamos treinar junto. Aí ele treinava lá com dois, três clientes desmotivados e ia motivando os caras. Então, galera, o que que a gente vende não é musculação. A gente vende transformação. A gente tem que transformar esses caras. Beleza? Fechei a venda ó, depois a gente pode falar só de fechamento, só de indicação, só de objeção. São outros treinamentos. Hoje era mais essa primeira parte de eu fazer as perguntas certas para o cliente, tá? Esse material aqui eu posso estar mandando para vocês também. Depois disso, cara, ficou legal? Se você pudesse malhar, você preferiria malhar com um amigo ou com um parente? Com quem dos dois? Ah, com um amigo. Tá, quem seria esse amigo? Se você, pensa em três amigos aí. Me dá o nome e telefone deles que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma semana. Depois que esse cara fechou, passou o cartão, aí eu tento pegar três indicações. Nome e telefone. Eu falo assim, ó, se eles fecharem, eu vou te dar um presente. Qual o presente que você vai dar? Não sei, você vai perguntar pro seu líder de unidade. Aí você vai dar uma garrafinha, uma camiseta, você vai dar alguma coisinha pro cara. Vai dar. Se os três fecharam, cara, dá para dar 15 dias a mais no plano? Dá para dar 30 dias a mais no plano? Aí o seu líder de unidade vai te orientar o que que é melhor aí você fazer com o cara. Mas você vai falar, cara, vou te dar um presente surpresa. Se pelo menos um deles fechar, eu te dou um presente surpresa. R$ 10 ou um presente misterioso? Tô brincando. Eu vou te dar um presente surpresa. E aí, esse cara pegou e você pegou lá os contatos lá de três amigos. O que que você vai fazer? Oi, Paulo, tudo bom? Paulo, você é amigo do João, não é?
Paulo, o João se matriculou, cara, aqui com a gente, cara, é legal demais, ele vai começar a treinar aqui com a gente. E ele te indicou, cara, falou que você mora aqui perto também, que você poderia de repente até vir com ele. Como ele se matriculou, ele ganhou um bônus, que é uma semana de graça aqui na academia, com todas as modalidades, com tudo, para você vir junto com ele. Posso agendar para você vir hoje aqui? Hoje você não consegue? Tá, então amanhã, você prefere de manhã ou à tarde? Ah, você só consegue à noite? Então tá bom. Amanhã à noite, você prefere mais perto das 7 ou mais perto das 9? Mais perto das 7? Tá, então amanhã, 7 da noite, 7, 7 e meia, eu vou estar te esperando aqui, tá bom? E aí a gente ativa isso aí, você já monta o teu treino. Eu vou ver com o João aqui também, se ele consegue vir nesse mesmo horário, que aí vocês dois já treinam juntos. E é legal que um vai motivando o outro. Pode ser? Pode ser, beleza. Já tô trazendo mais uma possível venda com essa indicação. E depois disso, galera, pós-venda, né? Pós-venda. Beleza? Basicamente, eram essas as etapas da venda, né? São essas 7 etapas. Só para a gente recapitular aqui, ó. Contato inicial, quebrar o gelo, tirar o foco do preço e entender a necessidade do cliente, mostrar a academia para ele de acordo com as necessidades dele. É a hora que eu sou especialista e resolvo o problema dele. Depois disso, eu apresento os valores. Se houver objeção, eu supero a objeção entendendo por que que o cliente está achando caro ou não, por que que ele não trabalha nem com cheque nem com cartão. Ah, mas, putz, cara, eu entendo. Mas sua mãe, o seu pai, o seu namorado, faz o seguinte, cara, pega o cartão de outra pessoa. Então eu dou solução para a objeção que ele trouxe, né? Mas dificilmente eu rebato de primeiro. Entendi. Cara, mas tô pensando aqui, e se você fizesse assim? Então eu já não entro em conflito de cara. Eu primeiro, entendi, e depois eu venho com a solução. Fechamento e pego indicação. Então essas são as etapas da venda.